Fala galera, eu sou o Hugo de Carvalho. E eu sou a Juliana de Carvalho. E no vídeo de hoje nós estamos de volta Nossa série. para falar sobre namoro e relacionamento cristão. E tudo que envolve essa temática e causa muita curiosidade nas pessoas. Até você que não é cristão, esse vídeo é para você. Verdade. Então já se inscreve no canal, já curte aqui, compartilha com mais alguém, porque é de graça fazer isso e você Isso ajuda muito a gente. Fica até o final desse vídeo, nós temos alguns conselhos para dar para você. Que, cara, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. É verdade. E claro, depois que você assistir, já vai lá no canal e busca o nosso primeiro episódio sobre o tema, porque vai te ajudar muito se você tá namorando. A gente falou sobre namoro na adolescência, corte, o pode ou não pode, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Então, fica com a gente e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, no nosso último vídeo nós falamos sobre namoro, corte, pode ou não pode, pra jovem, pra adolescente. Respondemos alguns pais. E hoje nós separamos mais perguntas, Perfeito. que são algumas dúvidas que alguns jovens possuem e a gente quer trazer clareza sobre algumas coisas aqui. Perfeito. Né? E a primeira pergunta de todas que a gente quer trazer pra você é: eu preciso orar pra começar a namorar? Sim. Sim. Com toda certeza. Precisamos sim começar a orar pra dar Precisamos início orar ao pra namoro. começar a Exatamente, namorar. precisamos orar pra começar o namoro. Por quê? Pro cristão, oração é a base de todas as coisas, né? A oração nunca vai ser um plano B. Tem gente que fala, né? Ai, fiz de tudo, agora só me resta orar. Não, a oração é a primeira e a essencial coisa da sua vida. Então, antes de começar a namorar, antes de começar o dia, antes de ir pro trabalho, nós sabemos e entendemos que a oração é a base de todas as coisas. Então, sim, você precisa orar para começar a namorar. Agora, o ponto que a gente enxerga em muitas pessoas que vêm falar com a gente sobre vou orar pra namorar, é que boa parte delas já chegam pra gente com uma decisão tomada. No Perfeito. sentido de tipo assim, cara, eu vou começar a namorar, mas no meu coração eu já tenho uma decidi que decisão de que eu vou namorar. E aí cai no ponto que a gente falou no último vídeo, que é: eu vou diante do Senhor para Ele abençoar a minha decisão, ao invés de eu estar disponível a entender o que o Senhor quer para minha vida, né? Exatamente. Isso é muito complicado. Então, a maioria das pessoas que chegam, a maioria, assim, das pessoas que vêm até nós para falar sobre isso, ou já decidiram no seu coração, ou não entenderam o que significa orar para começar a namorar. Já tem até um envolvimento emocional, já tem uma decisão tomada. E aí não adianta, você não vai estar sensível ao que Deus quer falar pra você. Você só quer que Ele te abençoe. E aí, né, começa o namoro. Ah, não, você é o presente de Deus pra mim, você é minha escolha. E aí, dá 2 meses, termina e Deus se arrependeu, Deus errou, né? Exatamente. Não existe isso. O grande ponto dessa questão do orar para começar um relacionamento, eu acredito que você vai orar para que Deus possa te mostrar a pessoa certa para você. Porém, a atitude parte de você para poder ter um relacionamento com essa pessoa. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que antes de ter o casamento que tem hoje, de estar com a pessoa que está hoje, fez uma lista. Deus, eu quero uma pessoa que... Foi escrevendo numa lista mesmo, realmente. É uma pessoa que sonhe como eu sonho, que tenha o mesmo objetivo de igreja como eu, que queira ter uma família, que tenha, tipo, seja moreno ou loiro. E foi listando ali as qualidades, as características de alguém que realmente Que atraía, né? que atrai. E orou em cima disso. E Deus trouxe sim uma pessoa ali para ela. Então a oração, eu creio também, que é uma forma de você colocar diante de Deus alguém que carregue as características e a qualidade que você procure uma pessoa. Perfeito. Né? E quando você parte para o ponto de encontrar essa pessoa, também ter um tempo de oração com ela, o grande propósito desse tempo de oração é para que, primeiro, Deus abençoe esse início aí de relacionamento, de conversa, mas que para os dois, Deus possa mostrar coisas que eles não enxergam, porque muitas vezes a gente está cego pela paixão. Exatamente. E aí quando você está cego pela paixão, a paixão ela te tira a capacidade de raciocinar. Perfeito. A paixão ela tira de você a capacidade de enxergar problemas.
Percepção. E ela te suga energia. E te deixa surdo também diante das coisas, né? Porque às vezes todo mundo vai falando, não, mas é diferente, não, mas eu creio que não é assim, é diferente comigo. Então, quando você tá tomado por aquele desejo, você fica completamente Exatamente. E qual que é o influenciado. ponto? A pessoa que tá apaixonada, o que que ela faz? E aqui, ó, você vai... Eu tenho certeza que você vai entender o que eu tô falando, ou até pensa assim, cara, eu faço isso. Perfeito. Ou eu já fiz isso na vida. É quando você conhece alguém e você vive no celular com essa pessoa. Você, tipo assim, fica até tarde com ela no WhatsApp conversando, trocando mensagem, batendo papo. Eu não sei se foi com vocês aqui, com os nossos produtores, o Marcão e a Bia, se vocês ficavam até tarde mandando mensagem, conversando sempre, né? E eu e a Ju, a gente também sempre ficava conversando. Por quê? Porque a paixão faz isso com você. Às vezes, ela te deixa surdo, te deixa cego, pra você não ouvir conselho e pra você não a enxergar realidade. nada. Exatamente. Então eu acredito que a oração ela também te ajuda a ter Colocar o essa seu coração clareza. no lugar, né? E é colocar o seu coração no devido lugar dele, né? Porque o coração é enganoso. Então é onde você restaura de volta a consciência, assim, Deus, eu quero aquilo que o Senhor quer pra mim. Estou tendo interesse na pessoa, estou gostando da pessoa, me atrai fisicamente, me atrai na aparência, me atrai, né, no servir, no propósito dela, acredito que seja convergente com o meu, mas eu não quero só isso, eu quero que o Senhor realmente tire as escamas dos meus olhos para que eu consiga ver, coloque meu coração no devido lugar dele para que eu consiga entender, discernir os tempos. E é só você colocar o coração no devido lugar dele para que tenha clareza e responsabilidade nas escolhas, né? Então, você sim tem que orar para começar um relacionamento e também colocar o seu coração, condicionar ele no lugar dele, sem querer que Deus abençoe sua decisão ou já estando cego de paixão envolvido com a Exatamente. Até porque assim, a oração ela vai te ajudar a consagrar esse Sim. início. A Bíblia fala sobre a questão do jugo desigual. E o que é o jugo desigual? De uma forma bem assim simples para que você entenda. É você que é alguém cristão, que segue uma determinada fé, crê em Cristo Jesus, tem uma vida com Deus, buscar alguém que é totalmente oposto daquilo que você vive. Isso é um jugo desigual. É você viver uma vida com Deus enquanto a outra pessoa não quer compromisso com Deus. Então, a oração, eu creio que ela vem te ajudar a poder ter clareza disso, a consagrar o teu relacionamento, a abençoar esse início de namoro. E é interessante que você falando sobre o jugo desigual, não necessariamente a pessoa está fora da igreja. Existe jugo desigual dentro da própria igreja. Com certeza. Ou alguém que só vai porque tem que ir, não é compromissada com nada, e você é totalmente envolvido, isso já é um jugo desigual. Ou alguém que é de missões, como a gente falou no último vídeo, é de missões, você não sei, do louvor, mas não tem chamado missionário, isso também já é um jugo desigual. Então todo caminho que aponta de forma divergente é um jugo desigual, porque não... Exato. Só explicando mais ainda essa questão do ministério, por que que a gente fala como um jugo desigual? Por exemplo, a pessoa ela tem um chamado para missão. E aí ela tem um sonho de ir para o outro lado do mundo, de ir naqueles lugares bem afastados, de implantar a igreja, de levar o evangelho, mas aí ela encontra alguém que é totalmente apegado a ficar no Brasil, é totalmente apegado a ficar com a família, que não abre mão de sair. Perfeito. Então a gente vê o seguinte, um chamado de Deus sendo meio que enterrado ali por conta de um relacionamento. Tudo dá errado? Não, gente, eu acredito que a gente também não pode ser aqui, né, viver Alarmista, né, também. e falar assim, não, sempre vai dar errado. Não, não é sempre que vai dar errado. Mas é você fazer escolhas daquilo que você quer para sua vida. Perfeito. Então a oração, ela é muito importante. Ore para começar, ore durante, ore quando você casar. A oração, ela é fundamental para qualquer coisa para nossa vida, Perfeito. né? Só para eu citar um texto, lá em Neemias, a Bíblia diz que quando Neemias está diante do rei, o rei pergunta para ele, o que você quer, Neemias? O que você quer que eu faça? O que você me pedir, eu vou fazer. E Neemias diz assim para ele, olha, eu primeiro vou orar. Ou seja, Neemias ele podia pedir o que ele quisesse para o rei. Mas a decisão que ele teve foi, eu primeiro vou orar. E depois que orar, eu venho e trago uma resposta. Então, antes de você tomar qualquer decisão, primeiro ore. Primeiro fale com Deus.
Primeiro tenha o seu tempo de intimidade com ele e eu creio que ele vai abençoar o teu caminho. Amém? Ficou claro para você? Comenta aqui, já escreve, deixa a sua experiência e aproveitando, se inscreve no canal, já clica aqui. É fácil, é simples, é rápido, não paga nada, é de graça. É de graça. Se inscreva no nosso canal. Curta esse vídeo, compartilhe com mais alguém, manda aí pro seu amigo, pra sua amiga, compartilha nos grupos, porque eu tenho certeza que vai edificar demais, mas muito mesmo, a sua vida. Próxima pergunta. Ir em outra igreja pra achar alguém, pode ou não pode? Na minha opinião, pode, Também não vejo problema. desde que tenha um pouco de bom senso, né? Perfeito, bom senso. Acho que é difícil a pessoa ir nas igrejas e na cara dela tá estampado assim, desespero. Porque qual que vai ser a intenção dela a ir para a igreja, né? Obviamente, falando sobre intenção, né? Às vezes, a igreja que ela faz parte realmente não tem um público muito grande de jovens. Talvez não tenha alguém que ela goste ou Desperte que interesse. desperte o interesse nela. E, cara, não tem problema nenhum Não de vejo você ir problema em também. outras igrejas. O ponto é você querer tornar isso um ministério, né? Eu vou frequentar outras igrejas só para poder A achar alguém. metralhadora de Jeová, 7 anos pra todo Metralhadora lado. de Jeová. Você entendeu? Então isso é ruim. Paulo escreve, tudo me é lícito, Mas nem, mas tudo me nem convém. tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quero, mas nem tudo que eu quero convém fazer. Perfeito. Então assim, visite outras igrejas. Seja intencional, Seja intencional. mas com Sim. bom senso, né? Porque o que não pode acontecer é isso se tornar o seu Deus. Tem gente que é tão desesperado pra ter alguém, que tem uma carência no coração, e aí que Deus não é capaz de suprir, e não porque ele não pode, mas porque você não deixa ele tomar total controle e suprir tudo na sua vida. E aí ela começa a buscar em coisas e em pessoas, porque ela não é feliz sozinha, ela não aprendeu a ser feliz sozinha, a curtir a solteirice dela no sentido pessoa, tá? Não necessariamente uma mulher. E ela tem a necessidade de ir pra outros lugares só pra suprir aquilo que tá faltando, que Deus tem capacidade completamente de suprir, mas ela precisa de pessoas, coisas pra suprir aquilo. E aí aquilo passa a ser o Deus dela. Então ela se move nesse desejo de encontrar alguém em outra igreja, mas fazendo disso o seu Deus. Ela torna isso um ídolo no coração dela. Agora, existe um ponto também. Tem muita gente que fala, ai, na minha igreja não tem ninguém, mas não sai da bolha que vive. Oh, isso é muito importante falar, eu acho, viu? Esse aí é um ponto que você tá trazendo pra gente, que pra quem tá assistindo, talvez seja o grande problema por não enxergar ninguém dentro da própria igreja. E assim, ó, a gente sabe que existem realidades e realidades. Existem aquelas igrejas que não possuem, como você muito bem pontuou na primeira parte da sua fala, que não tem, realmente não tem jovens e nós não vemos problema nisso. Agora, existem aquelas pessoas que a igreja é grande, tem jovens, mas ela não sai do grupo que ela está. Então, não adianta, você nunca vai achar alguém se você não estiver disposto a circular em outras bolhas com bom senso, a conhecer novas pessoas com decência e conhecer gente nova. Aí fica assim, só preso no grupo, na galera dela e tal. E por que a gente fala isso? Porque a gente sabe de histórias, a gente conhece pessoas que estavam muito tempo na igreja, começou a olhar, achou alguém que a igreja ninguém conhecia na igreja. Mas tá aqui quantos anos? Ah, eu tô 7 anos na igreja. Mas era uma pessoa tão popular, famosa, no sentido assim de conhecer a galera. E aí tá namorando, feliz da vida. Até porque quando eu conheci a Ju, eu tinha o meu grupo de amigos, ela tinha um grupo de amigos dela, e eu tive que sair do meu grupo de amigos no sentido de não abandoná-los, obviamente, mas tipo assim, cara, preciso me envolver também com as amizades que ela tem. Perfeito. Pra que a gente possa conversar, pra que a gente possa sair em grupo. Perfeito. Depois, quando a gente realmente começou a conversar e namorar, ela também se envolveu com os meus amigos. É isso. Então, é mais você sair da sua bolha também, É. né? E junto do que a gente falou na primeira pergunta sobre o jugo desigual, é importante você também ter uma noção de igrejas, características de igreja, Muito né? importante. E também o ponto assim, poxa, você serve dentro do seu ministério, você serve dentro da sua igreja, você tá aqui, talvez essa outra pessoa que você encontrou num outro lugar sirva também, tá firme lá. Vocês vão ter que achar um meio termo para que vocês possam ter tempo para vocês. Isso não é um problema. Só tem que ser uma escolha consciente de que vai precisar ter um alinhamento. Exatamente. Se eu sirvo na minha igreja, se você serve na sua igreja, se tem uma alta demanda pra mim aqui, tem uma alta demanda pra você ali, vamos querer namorar, estamos em comum acordo? Perfeito, não tem problema. Agora, se não ficar claro, aí não faz sentido. Exatamente, porque entra no ponto do seguinte, não, então eu quero agora que você frequente a minha igreja, ou eu quero que você frequente a igreja do outro. O grande ponto é,
ter um consenso aqui. Perfeito. Né? E quais são os perigos, às vezes, disso? De que, poxa, aí eu trouxe a Juliana pra minha igreja. Em algum momento deu errado o nosso namoro. E aí? Ela vai continuar lá? Ela vai querer voltar para a igreja anterior? Ou ela vai procurar uma terceira igreja para fazer parte? Então são pontos que são importantes para que a gente possa Sendo analisado, entender. né? Mas, fazendo um resumo de tudo, não tem vemos problema, tenha bom senso e não saia por aí também indo em um monte de igreja, conversando com um monte de pessoa, porque vai manchar a sua imagem e aí vai não dá muito manchar a certo. imagem de Jesus, que vão falar lá, o Principalmente. crente desesperado ali, É. ó. Maluco. Escreve aqui, vai. Escreve aqui o que você acha. Você conhece alguém? Não, tô brincando. Ela não vai entregar, não vai Pelo amor de entregar. Deus, não faz isso. Bom, galera, vamos para nossa próxima pergunta, que eu tenho certeza que Vai vai ajudar ser muito o relacionamento. esclarecedora para você que namora, para você que não namora. Verdade. Parece muito óbvio, né? Às vezes a resposta, mas não é óbvio. Vai por mim, não é óbvio. Como tratar seu namorado e namorada? Da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Mas brincadeira à parte ou para além disso, tem que entender que relacionamento é uma construção. Ninguém vem pronto. Principalmente para as mulheres eu falo isso, porque a gente idealiza muitas coisas, então diminua a sua expectativa, aumenta a sua tolerância, sua paciência, sua porção de amor, porque ninguém vem pronto. São duas pessoas completamente diferentes, com criações diferentes, histórias diferentes, que decidiram caminhar juntos. Então por isso que tem que diminuir a expectativa e aumentar a tolerância. E aí eu queria até dar um exemplo prático da nossa vida. No início do nosso namoro, o Hugo é muito carinhoso com quem ele conhece, principalmente com a família dele. Mas até ele pegar amizade ou né, ficar mais à vontade, ele é mais na dele, mais tímido, mais seco, assim. E aí no início do nosso namoro, eu me lembro de um episódio que a gente foi em algum lugar, e aí eu desci do carro, ele desceu do carro, fechamos a porta, e aí ele começou a andar. E aí ele foi indo. Ele foi caminhando, e cada vez mais distante, mais distante. E eu falei, caramba, ele não vai me esperar? E aí eu lembro que quando eu cheguei até ele, eu tava chateada, eu falei, caramba, você não me esperou, fechou a porta do carro, foi andando sozinho, eu não acho que isso é legal, eu gosto de andar de mão dada, eu quero que você me espere e tal. E eu vi que aquilo foi inédito pra ele, porque ele ficou 25 anos solteiro. E então não tinha, era ele por ele, né? Egoísmo não no sentido maldoso, se é que tem outro sentido, mas assim, era ele por ele, não precisava dar satisfação só pros pais, enfim. E aí agora tinha alguém pra ele partilhar a vida, conversar, dar atenção, dar minimamente uma satisfação, né? Porque ninguém é dono de ninguém, mas tô indo ali, vou voltar aqui e tal, enfim. E aí agora ele tinha alguém que ele deveria dar atenção, e ele não estava acostumado com isso. Então eu percebi que, por mais que tinha me chateado, aquilo não era na maldade, ele não fez aquilo na maldade. E aí a gente foi lapidando, né? Eu fui abrindo pra ele aquilo que eu achava que não era legal, que era interessante, ele também foi fazendo isso comigo. Eu acho que é você não ficar no mundo da imaginação, principalmente as mulheres. Pare de ficar idealizando, porque o seu parceiro não tem compromisso com aquilo que tá só na sua cabeça. O cara às vezes nem sabe, nem faz ideia. Então, como que você trata o seu namorado? Como você trata a sua namorada? Da melhor forma, mas principalmente diminuindo a expectativa e aumentando a tolerância, a paciência e o amor. Tendo respeito, obviamente, Com certeza. porque dentro de um namoro cristão, a gente sabe que precisa ter santidade. Perfeito. E a santidade, ela parte também do respeito um pelo outro. Né? É a gente entender quais são os nossos limites dentro desse relacionamento. É entender que existem coisas que são feitas para o namoro e existem coisas que são feitas para o casamento. Isso é muito importante. A Bíblia já diz, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Namoro é namoro, casamento é casamento. Não misturem as coisas. Não... E isso já é um gancho para trazer um ponto que é o seguinte. Por que a gente tá falando de namoro, casamento? Às vezes a pessoa entra no namoro onde a outra vai querer ter um domínio sobre o outro. Caraca, com quem que você tá conversando? Deixa eu ver. Me passa a senha. Eu quero a senha, eu quero olhar tudo, eu quero olhar o seu Instagram. Por que você tá seguindo fulano? Por que você tá seguindo ciclano? Quem Isso que é já esse? é Quem um que é sinal. esse? Isso já é um sinal. Se tá com uma louca e um louco do lado, termina. Só vai piorar.
Ninguém tem que ter senha do seu Instagram, do seu Facebook, do seu... Nada, gente. Namorado é namorado. Não faz sentido isso. Exatamente. Então, imagina só, se dentro de um namoro já tá existindo um domínio, já tá tendo uma parada tóxica, né? É uma palavra que todo mundo usa agora, tóxico, dentro desse relacionamento, imagina como pode ser um casamento. Deus me livre. Entendeu? Poxa, se você tá com alguém que você percebe que não trata bem nem a mãe, como que você vai casar com alguém que não trata bem nem a mãe? E alguém que já tem desconfiança de você. Tipo assim, no nosso namoro não era nem pauta ficar falando de celular, a gente nem... Sabe, quando você namora com a pessoa que é alinhado com você e a pessoa certa, assim, no sentido de convergir com aquilo que você gosta, quer, enfim... Não é pauta pra, ai, me dá sua senha, você nem lembra, e também não faz sentido, não faz a menor diferença, porque você confia na pessoa. Agora, você namora com alguém que desconfia de você, mano, faz o menor sentido. Como que você vai construir um relacionamento à base de desconfiança? Sai fora. Entendeu? Então, trate de uma forma onde haja respeito, Exato. onde haja confiança, onde... Baixa expectativa, tolerância, paciência, amor... Tenha conversas difíceis, porque isso é muito importante, você ter conversas difíceis dentro de um relacionamento. Não fuja delas, né? E, cara, entender que não é um casamento ainda. E da mesma forma que a gente tá falando que não é um casamento, isso significa que sexo antes do casamento, pecado. A Bíblia, ela condena isso como um pecado. Então, saiba que... Manter a pureza, né? Você precisa manter essa pureza, você precisa manter essa santidade e fazer as coisas debaixo da bênção de Deus. Perfeito. Então, trate com respeito, trate com zelo, amor, cuidado. com zelo. E claro, ambos precisam estar na presença de Deus. E assim, né? A Bíblia não vai falar sobre namoro, como também nós pontuamos no vídeo passado. Mas ela fala pro marido morrer pela sua esposa como Cristo morreu pela igreja. Obviamente, isso é sobre casamento. Nós falamos aqui que namoro é namoro, casamento é casamento. Mas no namoro você já tem indícios se o cara está disposto a morrer por você. É muito claro. Você já começa a perceber se o cara é aquele cara que ele tá disposto a renunciar, se ele tá disposto a fazer o melhor por você, se ele é correria. Isso é muito, 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 muito claro. E isso é exclusivo para as meninas, tá? Para vocês não se deixarem cegar por um príncipe e depois você vê que ele é um sapo. Então, no namoro você consegue ter indícios se esse cara tá disposto a morrer por você como Cristo morreu pela igreja ou não. Ou matar o namoro de vocês. Matar o namoro. Né? Ou ele morre por você ou ele mata o relacionamento. É isso. Só que da mesma forma, assim como o homem precisa morrer pela esposa, como Cristo morreu pela igreja, a mulher, ela edifica a casa, né? A Bíblia diz que a mulher do lar, a casada, ela é sábia e ela edifica o seu lar. Perfeito. Cara, se você tá namorando com uma mulher que ela não tem nenhum controle das emoções dela, que é alguém que fica berrando, gritando, discutindo, arrumando confusão toda hora, imagina como vai ser o seu casamento debaixo de confusão, barraco e gritaria. Exato. Então, assim, analise esse tipo de situação. É por isso que eu falo, tenha conversas difíceis. E sobre isso, sobre a submissão da mulher mesmo, né? No sentido assim, a mulher está debaixo da missão do marido. E eu sei que isso é um assunto sensível, porque as pessoas colocam uma polêmica gigantesca em cima disso, mas existem muitas mulheres que estão debaixo da missão do chefe, da empresa que trabalha, mas do marido não. Não posso. Onde já se viu isso, sabe? Enfim, não vou entrar muito nisso que dá outro vídeo. Mas assim, se você percebe que a sua companheira também não tá nem disposta a caminhar junto debaixo da mesma missão, cara, não faz sentido. E no namoro, isso também fica muito claro e evidente. Quando a gente fala sobre submissão, a gente não tá falando de ser inferior. Ah, mas a submissão é o quê? É você partilhar da mesma missão que o outro e auxiliar essa pessoa nisso. Exato. E aqui são dois pontos. Ou a pessoa não quer partilhar da sua missão, ou a mulher tá com alguém que não tem visão de futuro nenhuma. Perfeito. E nenhuma missão para ser cumprida. Perfeito. Então dá uma bota nele. É o que a gente quer trazer para você. Se inscreva no canal. É isso que a gente quer trazer para você aqui sobre essa pergunta. E aproveitando, a gente não falou no começo, mas se tá fazendo sentido para você esse vídeo, se você tá gostando do que a gente tá produzindo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, porque eu sei que às vezes a gente esquece. Você tá vendo na televisão, é só você colocar em algum lugarzinho aí, é muito fácil também. Ou no celular.
ou no celular, mas se inscreva, isso ajuda muito a gente e a espalhar essa mensagem. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Na internet já existe o quadro Vai Dar Namoro. E agora a gente vai começar o Como Terminar do Jeito Certo! Meu Deus. Vamos lá! Como terminar do jeito certo? Se existe um jeito certo pra isso. Já adiantamos que não é pro WhatsApp. Não é pelo WhatsApp. Muitas pessoas sabem começar um namoro. Aliás, grande parte, quase todas, sabem começar um relacionamento. Mas na hora que vai terminar, termina da pior forma possível. E nós conhecemos muitas pessoas que terminam por WhatsApp. Nossa, acordei, não tá dando certo meu relacionamento. Terminamos. Oi, passando pra avisar que a gente tá terminando. Beijo, tchau, tchau. A gente Não, vai se nem falando. ligar. Se só ligasse, nem áudio ela manda. Ela manda um texto e não quero mais Cara, nada. Mas agora, sem brincadeira nenhuma, eu acho que isso é uma falta de caráter e vergonha na cara. Porque você tá brincando com o sentimento de uma pessoa. Que você, por meses, por um tempo da sua vida, você disse amar, você dizia que amava, que cuidava. E aí, por algum motivo, e a gente não tá aqui pra julgar o motivo que seja, mas por algum motivo houve a necessidade do término e aí simplesmente agora eu vou só resolver isso da forma que eu julgo que tem que ser feita. Vou terminar por WhatsApp. Isso é falta de hombridade, isso é falta de, pra mim é falta de caráter. Seja homem o suficiente, mulher o suficiente pra terminar direito aquilo que você começou. Exatamente. Então, assim, vamos trazer aqui, que é sempre importante, trazer exemplos práticos, né? Porque às vezes você tá assistindo, beleza, mas como é a melhor forma de poder fazer isso? Marca na agenda. Oi. Obviamente, a gente não vai transformar o término Um num acontecimento, show, né? num nossa, que incrível. Não, não é isso que a gente tá falando. Perfeito. Mas a nossa ideia é trazer para você uma consciência de que se você começou de um jeito certo, né? Se você começou com aquela primeira pergunta que nós fizemos, eu Orando. preciso orar para começar, você precisa terminar de uma forma correta também. Porque é muito comum a gente observar em relacionamentos, né, em finais de relacionamentos, onde as duas pessoas, ou uma delas, saiu muito machucada, frustrada, carregando crises, ansiedades, desenvolvendo questões de saúde, tudo em decorrência de um término mal feito. E aqui a gente não quer falar que é certo e errado, mas tinha que ter se tratado. Não, não. O ponto não é esse. O ponto é a responsabilidade com o sentimento de alguém. Isso é Exatamente. muito, muito precioso E e aqui importante. entra um texto, cara, ame a Deus sobre todas as coisas, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como você ama a Deus. Quando a gente fala de amor, a gente não tá falando do amor carnal, mas termine, mas Do Eros, ame a outra pessoa a ponto de não deixar com que ela saia machucada, com que ela saia ferida. Claro que o término de um É relacionamento sempre um desconforto. sempre é um desconforto, sempre é causado talvez por algum problema, por algo que não foi Ou alinhado divergência, ali, né? Entendemos que estamos divergência. indo para caminhos distintos. Vai ter sim, tipo, poxa, você vai ficar Choro, a triste, vai tristeza. chorar, obviamente, mas que tudo isso seja por conta do que foi construído, né? Eu não posso me esquecer. É isso que eu falo sobre a responsabilidade com as emoções de alguém. Vocês não brincaram de namorar, então tenha decência, sabe? Tenha um caráter irrepreensível quando você for terminar algo que já não é legal, não é uma festa, como a gente disse, não é um show. Então, dentro desse desconforto completo, eu vou tentar fazer da melhor forma que eu acho. E também, assim, aí a gente vai para outro caminho que é evita ficar falando muito, dando muita desculpa. Então, assim, nós entendemos que estamos indo para direções divergentes, que por algum outro motivo não está mais fazendo sentido estarmos juntos, e o namoro é feito para terminar, como já apontamos no altar antes dele, mas faça isso com amor, né? E não necessariamente o amor de paixão, amor eros, mas um amor de amar ao próximo. Eu vou, então, conduzir isso da melhor forma possível. Porque, cara, é um prejuízo e um desserviço você terminar de qualquer jeito, né? Exatamente, porque assim, se chegou a ponto de ter um término, significa que ao período de um tempo dentro do namoro foi acontecendo essas indiferenças, E né? os indícios, né? Esses indícios. Se vai terminar, que seja por esses indícios, mas seja algo resolvido ao final. Perfeito, né? Marque um perfeito. dia, sente, converse pessoalmente, não manda WhatsApp,
Porque tem gente que... E, cara, de verdade, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Tem gente que manda lá uma mensagem do WhatsApp, já bloqueia a pessoa, já exclui do Instagram, do WhatsApp e não dá a oportunidade pro outro se expressar. Ou um coloca totalmente a culpa no outro. De verdade, por mais que uma outra pessoa seja, né, vou colocar aqui, ruim de alguma maneira, a culpa sempre é dos dois. Perfeito. As duas pessoas sempre têm uma parcela de culpa para que o relacionamento chegue ao término. Não existe o mais santo, o mais perfeito, o melhor de... Não! Os dois carregam uma parcela de culpa. E é importante que os dois admitam essa parcela de culpa e estejam alinhados para que cada um possa seguir a sua vida. É um grande problema, quando você não termina de forma correta, essa pessoa carregar esse sentimento, essa frustração ao longo da sua vida. Cada um reage de uma forma às situações. Então pode ser que dentro desse namoro, um dos dois é alguém que tem dificuldade com as emoções, de digerir, exatamente. Quanto mais feridas são abertas, poxa, mais difícil é para elas poder se tratar, né? E curar isso dentro delas. Então tem a responsabilidade. Eu acho que essa de forma resumida, tenha responsabilidade e faça isso com amor. E já emendando nessa temática ainda de como terminar um relacionamento, a gente também recebeu uma pergunta que fala assim: como superar um término de namoro? E aí, Hugo? Como superar um término de namoro? Olha, posso dizer pra você que eu não tenho experiência nisso, porque eu nunca terminei um namoro. Mas... Só no altar, né? Terminaram no altar, casadinhos. Mas o grande ponto é, antes de você começar um namoro, você precisa saber quem você é em Deus e estar firme em Deus. Muito bom. Você saber a sua identidade, você entender quem é Deus na sua vida. Ponto. Durante o seu namoro, você não pode colocar outra pessoa como um ídolo ou como Deus da sua vida. Como você supera? Se você realmente foi alguém que antes, durante e depois manteve Deus como o centro de tudo. Se você mantém um relacionamento colocando o outro como o seu ídolo ou como o seu Deus, eu acho que dificilmente você vai superar isso de uma forma rápida. Vai ser algo que vai ser muito dolorido durante muito tempo. Dependência emocional, né? Vai ser uma dependência emocional. Uma outra forma é você não, ser a vítima, ser vitimista. Tem gente que, quando tá numa situação difícil, quando tá numa situação de tristeza, ela busca a forma de ficar mais triste. Ele é todo triste, né? Cara, é o todo triste. O que é o todo triste? E o todo triste não tem nada a ver com nenhuma doença, nada disso. A pessoa toda triste é aquela que tá triste por uma situação, aí ela põe uma música triste, ela assiste um filme triste, ela liga com uma amiga mais triste que ela, e aí ela cria todo um contexto de tristeza pra ela viver. E ela gosta de se alimentar dessa tristeza. Aí ela posta stories de triste. Ela tira a foto do perfil, ela tira a foto do Instagram, ela escreve lá um versículo triste de superação, um versículo de superação. Livrar-nos do mal, amém, e entra dentro de um poço, de um buraco, e permanece ali porque ela gosta de ficar ali, né? Eu lembro da história de Elias, que a Bíblia diz que quando Elias ele foi ameaçado por Jezabel de matar ele, ele fugiu para uma caverna. E quando ele entra na caverna, a Bíblia diz que o desejo dele era de morrer. E ele fala para Deus: Deus, tira a minha vida. E é engraçado, que ele fugiu de Jezabel com medo de morrer, mas quando ele vai diante de Deus, ele pede pra Deus matar ele. Então é meio confuso isso. E ele entra naquela caverna e ele fica ali. Então o grande ponto é que muitas pessoas estão entrando dentro de uma caverna, estão permanecendo ali dentro, estão se alimentando dessa frustração, desse sentimento de término e se sentindo vítima. Entender que faz parte, né? Terminar relacionamento faz parte da vida. Não é uma sentença sobre você, existe vida após o término. Então, se recupere rápido, sabe? Assim, obviamente, se respeite, no sentido assim, viva o seu momento, mas que isso não mova a sua vida. Então, terminei, a gente já falou, é desconfortável, é triste, é ruim. Então, você talvez vai chorar aí por 1, 2 semanas, vai ficar triste, vai precisar ali viver seu momento, mas passou isso,
se recupera, sem vitimismo e bola pra frente, entendeu? Vai seguir tua vida, vai estudar, vai arrumar um emprego, vai conhecer gente nova, vai fazer novos amigos, vai viver. Eu quero trazer alguns conselhos para vocês, baseado nessa temática, para você que está passando por essa situação ou conhece alguém que está passando por isso também. Perfeito. A Bíblia fala que aquele que ouve o conselho se torna sábio. Presta Então, atenção. o primeiro deles, busque apoio no seu grupo de amigos. Tem um amigo próximo, um cristão maduro, onde você vai poder se aconselhar, vai poder conversar, ele vai poder orar por você, para que você tenha um apoio, alguém para trocar ideia. Se isolar não é opção. Cara, não é legal você se isolar, porque o isolamento, ele vai te dar uma condição para ficar pensando várias coisas, criar várias histórias na sua mente sabe quando você, rapidinho, sabe quando você tem uma discussão. Aí você chega em casa, você começa a pensar em inúmeras respostas que você não deu. Então você vai começar a... Não, e outra, às vezes o diabo ele só precisa disso pra usar como uma brecha pra te afastar e te colocar num lugar terrível, né? Então, desarme o diabo, vá pra próximo dos amigos, refrigerar sua mente. O segundo conselho é que você tenha seu tempo com Deus. E talvez eu acho que esse deveria ser o primeiro, né? Tenha seu tempo com Deus. Leia a Bíblia, tenha seu tempo de oração. Como nós dissemos aqui, Deus tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Ou melhor, o centro da sua vida. Tenha esse tempo com Ele. O terceiro ponto é, se envolva com as coisas da igreja. Vai servir. Faça algo que você goste. Vá, cara, esparecer a sua mente. E o último, e esse aqui você tem que prestar muita atenção nesse. Não tente esquecer alguém se envolvendo com outra pessoa, ok? Dá um zoom aqui agora. Não tente esquecer alguém se envolvendo com outra pessoa. Cara, porque aqui serão 3 corações feridos. O do seu ex, o seu e o do próximo. Cara, isso é tão sério, né? A gente brinca, mas isso é tão sério, é tão preocupante, assim, com quem faz isso, né? É um necessitado de eu preciso suprir. E aí isso vai evidenciar um coração também que precisa receber a plenitude que Deus tem para aquela vida, para entregar para Ele, sabe? Porque isso não passa de uma carência exacerbada, uma carência latente, assim. Atrás de migalhas. O cara vai ficar rastejando, a menina vai ficar rastejando, isso não é o melhor caminho, não faz sentido. Primeiro que mancha a tua imagem, acabou de terminar, tá se relacionando com outra pessoa, isso fere teu coração, é o que o Hugo falou, tem 3 corações feridos nessa história, e é ineficiente, não faz sentido. Você não consegue superar alguma coisa tentando substituir por outra, não faz sentido, tem que resolver. Como você falou, vai terminar um relacionamento, termina resolvendo todas as questões para que não haja uma raiz de amargura, uma brecha para Satanás trabalhar. Isso é de uma importância assim que eu não consigo mensurar. Não faça isso, isso é meninagem, isso é imaturidade. Não vá para esse caminho, que é um caminho só de maior frustração e decepção e tristeza e vai machucar mais pessoas. Então, fazendo um resumo de tudo que a gente falou, Deus é o centro de tudo. Ore para você começar um relacionamento, tome cuidado ao tratar um ao outro. Não idolatre também conhecer alguém em outras igrejas para que você não se perca. Não isso idolatre. Não seja seu Deus. E se por acaso você passou por uma frustração de terminar um namoro, né, antes de um casamento, fique feliz. Terminou o namoro, esse casamento, fique feliz. Porque é melhor terminar um namoro do que um casamento. Perfeito, você tá passando por isso, vai passar. Vai passar. As coisas passam, os dias chegam, a felicidade volta, vai passar, fique em paz. Vai Vive o seu superar. momento, mas vai passar. Galera, esse foi o nosso vídeo e eu já vou reforçar de novo para vocês. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com mais alguém e escreve aqui alguma dica, algum conselho que você quer dar. Exato, se deixamos passar alguma coisa, se você concorda, se você quer acrescentar, porque a galera lê os comentários, então eu acho sensacional essa troca dos comentários, é uma riqueza à parte do vídeo também. Então se você sentir liberdade, comenta aqui para ajudar mais pessoas também. E se você discorda de algum ponto, vamos conversar de forma saudável, de forma amigável também. A gente está aqui para promover a conversa, o diálogo. E nós estamos muito felizes de poder estar aqui ajudando vocês de alguma forma. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, não deixe de colocar aqui nos comentários. Voltaremos em breve também. Voltaremos em breve. E Deus abençoe você. Até Tchau. o próximo vídeo. Confere aqui o nosso conteúdo, porque tá muito bom. E
Tchau! No último vídeo nós falamos sobre namoro na adolescência, corte, pode ou não pode, e você pode ir lá acessar e dar uma conferida caso você não tenha assistido. Eu pode ou não pode? Você pode ir lá. Meu Deus, eu não consegui gravar o vídeo. Vai. Ai, meu Deus, foi meu café. Que Vamos lá, deu uma vamos lá. acordada. Vamos lá então. Vamos conduzir aqui. Agora eu quero começar aqui. No último vídeo nós falamos sobre... Não, peraí. Deixa eu falar. Fala, galera, nós estamos aqui com mais um vídeo sobre... O que você tá me olhando? Eu não vou conseguir. Ai, meu... O Marcão tá assim, eu tenho bastante making off. 3, 2, 1, vai. Fala, galera, nós estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal do... Senhor, a gente foi batizado com o dom da graça, o dom da risadinha.